Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Galera pediu, tô eu aqui fazendo, né? Vou defender o meu amado MXRF11. Gente, existem coisas que não tem defesa, não. Infelizmente, agora é hora de apanhar e a gestão merece apanhar. É hora de apanhar, então vou tirar o chapéu aí pro Lucas Fi. É lógico que muito cuidado, tá? Porque às vezes um fundo de 2 milhões, falar de 50 milhões é, é pouco, mas não é por isso que a gente tem que não criticar, tá certo? A gente não gosta que o fundo faça cagada, que o fundo dê barberagens, né? Então a gente não gosta que o fundo faça barberagem e vamos comentar sobre essa barberagem, o tamanho da barberagem e o que isso pode trazer para vocês. É, inclusive vai ser esse vídeo dividido em duas partes. A primeira parte sem falar sobre a ação do MXRF11 e por que eu acho isso ruim, isso que foi feito, e o tamanho do impacto, que vocês vão ver que não é tão grande assim. E a segunda parte onde eu vou falar sobre o ativo que o MXRF11 comprou. Aí vai ser um outro vídeo, ainda sai hoje, tá certo? Então vamos lá, relatório de janeiro, uma criticazinha à gestão extra aqui, tá, gente? Poxa, relatório de janeiro saindo em março. Em março eu já quero receber o de fevereiro. Ó, eles estão conseguindo entregar relatório gerencial mais atrasado que o pessoal da Hectare. Estão atrasando mais ainda. A gente fica tentando achar justificativa do rendimento de janeiro. Pô, não, agora eu já quero saber, já sei o rendimento de fevereiro. Aí, infelizmente. MXRF11 estava entregando 0,98% de dividend yield. Eu acho que a cota, devido a Selic se rumar para o 15%, acho que a cota cai mais, tá, gente? Acho que cai mais. Mas o que o pessoal não gostou foi disso aqui. Vamos pegar aqui. Ó. Eles investiram 28,32 milhões em CRIs, até aí tudo bem. Eles investiram 3,89 milhões em permutas financeiras, até aí tudo bem. Aí no finalzinho aqui, eles investiram 50 milhões na oferta pública primária, na integralização, na verdade no IPO do MCLO 11. MCLO 11 é um fundo da Mauá Capital, que inclusive o nome dele é Mauá Capital Logística, por isso MCLO 11, de logística. Poxa, que é isso? O MXRF11, fundo de papel investindo em fundo de logística? Pera aí, não tem nenhum lugar que o MXRF11 falou que ele é um fundo de papel. MXRF11 é um fundo híbrido, é um fundo multi-estratégia. E se você olhar bem, você vai ver que o MXRF11 tem muito fundo de tijolo na sua carteira. Tem fundo de desenvolvimento, ele não tem esse foco. Então, isso nunca aconteceu. Se você olhar lá o XPCI é um fundo de papel que investe em CRIs e o pouco de fundo imobiliário que ele tem, ele investe em fundo de papel. O MXRF11 não usa essa estratégia. Então não tem problema ele investir em fundo de logística. Qual é o problema que eu vejo? Nós estamos no mercado hoje aonde fundos novos que estão vindo estão perdendo poder de valor de mercado muito rapidamente, mas muito rapidamente mesmo. O MCLO 11 é um fundo base 10 que vem aí, está entregando um dividend yield de 6 centavos e meio, tá, gente? Um pouco menos de 7 centavos ele está entregando. Já tem 2 meses, tá, que ele está entregando dividendo e vai entregar nessa média porque ele não é um fundo muito alavancado, ele é um fundo que captou R$ 1 bilhão, captou 1 bilhão, MX entrou só com 50 milhões, tá, gente? Ele não ancorou a emissão, ele entrou, vamos dizer assim, que ele deu uma forcinha na emissão, ele entrou com 50 milhões de reais. Mas esse fundo MCLO é um fundo de 1 bilhão que já comprou 1,1 bilhão em imóveis, ou seja, ele já fez até dívida, né? Ele gastou tudo que ele captou e ainda fez dívida, onde essa dívida pode depois ser estruturada em CRI. Ele comprou 4 excelentes imóveis
e com pouca alavancagem. É pouca alavancagem perto de outros. E quando um fundo tem pouca alavancagem, ele vai entregar isso aí, 0,6%, 0,7% de dividend yield em relação ao seu valor patrimonial. E quando a gente sabe que nesse momento de mercado 0,6, 0,7 é muito pouco. É muito pouco. Então, o que provavelmente vai acontecer com esse fundo no decorrer do tempo? Vai cair a cota. Quais são outros fundos que também, de logística, que recentemente vieram para o mercado e recentemente vem apanhando no mercado porque o dividend yield, vamos dizer assim, está sendo mais exigido devido à alta da Selic. Então, poderia o MXRF11 ter comprado esses outros que já estão no mercado secundário mais barato? Vamos dar uma olhada em alguns? Ó, o primeiro é o próprio Mauá, né? O Mauá já foi liberada a negociação, tá? No mercado secundário. Se a gente olhar aqui, ele foi liberado aqui no dia 12 de fevereiro. Dia 12 de fevereiro foi liberada a negociação, tem pouquíssima negociação e ele vem aqui se mantendo em R$10,50, mas ele tem um volume muito baixo. Chegou ainda, você pode ver aqui a abertura R$8,92 e já teve uma negociação a R$11,44. Isso aqui, o Google só traz os fechamentos, tá? Mas ele tem pouquíssima liquidez, pouquíssima liquidez. Mas, tipo, se o MXRF11 tentar vender agora R$10, ele pagou R$10, mas se ele tentar vender R$100 mil desses 50 milhões a R$10,50, ele provavelmente já faz a cota cair lá para 8. Então ele não consegue vender isso aqui, mas está aqui a R$10,50. Ele está teoricamente com ganho, mas não tem liquidez para vender. Outro fundo, esse fundo aqui, ó, a ZPL11. A ZPL11 é um fundo que começou a ser negociado na bolsa lá em setembro de 2024, veio base 10 e caiu, está pagando por volta do mesmo valor que está pagando o Mauá, e ele caiu 33%. Então, quem entrou no IPO, esse fundo é ótimo, viu, gente? Também tem 4 imóveis excelentes. Só que o mercado está exigindo um provento mais alto. Ele também está entregando aí 8% em relação ao seu VP de dividend yield, mas o mercado está querendo 13%, 12%, 13%. Então ele foi esmagado, esse fundo aqui, ó. Foi esmagado, caindo 33% desde o seu IPO. Então pode acontecer isso com MCLO? Pode. Então por isso que não é bom entrar no IPO. Outro aqui que também teve um IPO recente é o GRU11. O GRU11, se a gente pegar o seu IPO, foi em outubro, foi a liberação de cotas, e ele perdeu 19%. Mas esse fundo fez alguma coisa errada? Não, gente, esses dois fundos estão fazendo exatamente o que foi prometido no prospecto do IPO. E perderam isso tudo, porque simplesmente o mercado não está bom para entrar em IPO, não estava bom em outubro, hoje está pior do que outubro. Mais um aqui, esse aqui é um pouquinho mais longo, né? Esse fundo iniciou em abril, vai fazer um ano, né? E ele se segurou por um bom tempo aqui, o rendimento, a cota acima de R$10 e depois despencou. Caiu 10% aí, né? Desde o seu IPO, a queda de 11%. 11% é o HGBL11, também de logística. Então, que também está com bons, excelentes imóveis. Então a gente tem aí fundos novos de logística mostrando que potencial de queda enorme. Então esses 50 milhões aí investidos podem se transformar em 40 milhões. Esse é o problema de entrar no IPO, porque o mercado está exigindo. Mas é lógico, o MXRF11 que está pensando em longo prazo, está pensando em levar esse ativo para muito mais tempo. Então, mas esse é o grande problema de ter entrado no IPO agora, que a galera não gostou. Eu sou cotista MXRF11, tá, gente? Também não gostei, porque realmente, apesar da alocação de 50 milhões, perto de um patrimônio de 2 bi, é pouca coisa, nós estamos falando de menos 0,5%, estamos falando de 0,5%, é pouca coisa, mas só que
uma eventual queda desses 50 milhões para 10 milhões, nós estamos falando de 0,1%. Isso aí já pode significar, na hora da gente falar de rendimentos, de 1 centavo a menos, 2 centavos a menos, na hora de rendimentos que a gente poderia ter, sem falar que é um rendimento que o MCLO 11 paga menor na média do que os outros ativos estão gerando. Então ele é um investimento que entrou pagando caro, que ainda vai render menos que o restante da carteira, que as permutas, que os CRIs. Então ele abaixa a média do rendimento. Por isso que não é. Mas isso é parte do MXRF11, tá, gente? Como assim, Kiko? Olha, infelizmente, o book de fundos imobiliários que ele investe, se você prestar bem atenção, a grande maioria das vezes ele entra no mercado primário. Primeiro, porque ele entra forte. Ele entra 50 milhões é muita coisa. 50 milhões, gente, para você entrar num mês com 50 milhões no fundo imobiliário sem provocar grandes oscilações de preço, acho que só HGLG, XPLG e BTLG suporta. Mas nenhum fundo suporta sem provocar grande oscilação de preço. 50 milhões de reais num mês. Num mês. Então, realmente, isso obriga que um fundo grande, como o MX, entre em emissões. Mas às vezes, investir em CRI seria mais interessante para o rendimento. Eu estou aqui chegando na parte de fundos imobiliários, tá, gente? Para a gente poder falar. Aqui os fundos imobiliários, ó, LPLP11, que é 25%, ele tem 125 milhões investidos nele. Ele entrou em oferta primária. Unidades autônomas, que ele tem 63 milhões, ele entrou em oferta primária. HGRU11, que ele tem 61 milhões, não sei, não tenho essa informação se ele entrou em oferta primária, eu acredito que tenha entrado. MCLO11, que ele entrou com 50 milhões, que a gente viu aí, ele foi em oferta primária. GARI11, esse aqui, ó, foi oferta primária também. Unidades autônomas, 26 milhões, foi oferta primária. SPVJ, 24 milhões, foi oferta primária. VVMR, 19 milhões, foi oferta primária. MANA 11, 15 milhões, foi oferta primária. As maiores posições do MXRF11, ele entrou em ofertas primárias. Então já é DNA do fundo. Já é DNA do fundo, tá certo? Então a gente já tem que entender que faz parte do fundo. Kiko, então, quer dizer então que eu devo cair fora, porque quando ele entra em fundos imobiliários, ele paga sempre caro. Olha, se você olhar num cenário que entrar em emissão é pagar caro, sim. Porém, nem sempre entrar em emissão é pagar caro. A questão é que a gente está já há muito tempo vendo que entrar em emissão é pagar caro. Eu vivi um momento de 2017, 2018 e 2019, e até diria um pouquinho em 2020, que entrar em emissão era ótimo negócio. Eu vivi um momento assim. Agora, 2021, 2022, 2023, 2024, entrar em emissão está se demonstrando um péssimo negócio. Mas o fundo do tamanho do MXRF11, dificilmente ele consegue entrar no mercado secundário com 50 milhões. E nem sair, tá, gente? E nem sair. Então, quando ele compra 50 milhões do ativo, ele vai levar para o longo prazo. E quem sabe, no futuro, vamos dizer, um dia a Selic volta a 6%, ele consegue sair desses fundos com lucro. Quem sabe? Tá certo? Galera, espero que tenha explicado bem para vocês, espero que tenha ficado claro as expectativas referentes a isso. E lembro mais uma vez que o vídeo não é indicação de investimentos, que a gente está aqui só para trazer uma informação pública e explicar o melhor possível para todos vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!